Estatura do goleiro de futebol. Será que quanto mais alto, melhor? Ian Sommer, com 1,83 de estatura, foi um dos atletas protagonistas da seleção suíça nas últimas duas Copas do Mundo. Também foi peça fundamental na campanha da Inter de Milão, que chegou à final da Champions League 2024-2025. E temos uma estatura ideal para a posição de goleiro? Bom, para isso, vamos ver o que os estudos científicos nos trazem. Um estudo de 2014 de Magalhães Berto, que avaliou categorias de base de 3 clubes formadores aqui do Brasil, do sub-14 ao sub-20, nos trouxe que a estatura mínima para a posição de goleiro seria a estatura de 1,81. E um estudo de 2006 de Vosser, Guimarães e Ribeiro nos trouxe que a estatura ideal para a posição de goleiro seria a estatura de 1,85 a 1,95 de estatura. No futebol atual, já encontramos goleiros com estaturas superiores a essa estatura ótima trazida pelo estudo, como é o caso do goleiro italiano Donnarumma, com 1,96 de estatura, e do goleiro belga Courtois, com 2 metros de estatura, e também do goleiro brasileiro Carlos Miguel, que possui 2 metros e 4 de estatura. E por que acontece essa discussão sobre a estatura do goleiro no futebol? Essa discussão acontece em virtude do tamanho do gol no futebol, o tamanho da trave, da baliza, espaço que o goleiro defende no jogo. A baliza possui medidas de 2,44 metros de altura por 7,32 metros de largura, totalizando 17,5 metros quadrados. É um espaço grande. E o goleiro que possui uma estatura mais elevada, ele leva vantagem para a posição de goleiro? E a resposta é sim. Sim, por quê? Por conta dele ser grande, ele vai cobrir uma área maior. E como o gol no futebol é um espaço grande, o goleiro sendo grande e cobrindo uma área maior, ele vai levar vantagem. E essa vantagem que o goleiro de maior estatura possui vai se tornar na prática uma maior performance dentro de campo? Isso só vai acontecer se o goleiro estiver bem em todas as outras exigências que a posição de goleiro possui. A primeira exigência para a posição de goleiro vem em cima da sua postura dentro de campo. O goleiro precisa ser comunicativo. Obrigatoriamente, o futebol exige que o goleiro seja comunicativo, que ele oriente os seus companheiros, que ele melhor posicione em campo os seus companheiros, que ele alerte os seus companheiros quando um erro está acontecendo. E por que ele tem essa obrigação de falar, de comunicar e de orientar os seus companheiros? Porque o goleiro enxerga o jogo de frente e ele é a posição que menos se desgasta dentro de campo. Então ele tem mais capacidade de analisar o jogo friamente, de observar o jogo e orientar os seus companheiros. Essa orientação não é apenas na fase defensiva. Ofensivamente, ele também precisa orientar e organizar os seus companheiros. Coragem e atitude. Coragem, pois a posição de goleiro possui a sua particularidade. E dentro dessa particularidade está colocar em risco a sua integridade física. O goleiro, para realizar as defesas, precisa se jogar no chão. E isso pode acabar machucando o seu corpo. Ele também, muitas vezes, vai tomar uma bolada no rosto, vai ter que dividir com o adversário, vai ter que trombar com o adversário, poderá acabar tendo um dedo com uma luxação, quebrando um dedo, deslocando um ombro, batendo a cabeça, e isso necessita de muita coragem para ser enfrentado pelo goleiro. Coragem também, pois a posição de goleiro não dá margem para erros. Quando o erro acontece, acontecerá o gol da equipe adversária. E é uma linha muito tênue entre fazer uma grande defesa, uma defesa segura, e por um descuido, uma falha que
que pode ser fatal, dando gol à equipe adversária. E isso traz um clima hostil, e o goleiro precisa ter coragem para enfrentar esse clima hostil. A atitude para realizar as ações que o jogo lhe está exigindo no momento certo. O goleiro, quando o jogo lhe exige, não pode transferir a responsabilidade da sua ação para um companheiro. Caso ele não execute a ação no momento certo, uma falha pode acontecer e um gol da equipe adversária pode acontecer. Então o goleiro necessita de atitude para realizar as ações que o jogo lhe exige no momento correto. Excelência técnica. Obrigatoriamente as técnicas de defesa, de proteção de meta. Podemos dizer que para cada momento do jogo, para cada situação do jogo, existe uma técnica ideal para o goleiro defender ou intervir. E, obrigatoriamente, ele precisa dominar estas técnicas. Ele também precisa dominar o jogo além de defender. Dominar bola com diferentes regiões do corpo, realizar passes, realizar lançamentos, reposições com o pé, reposições com a mão. Isso também é muito importante para o sucesso dele. Condicionamento físico. O goleiro precisa apresentar excelentes níveis na parte física. Ele precisa ter muita força, potência, velocidade, agilidade e flexibilidade. Entendimento tático, iniciando pelo seu bom posicionamento na meta para realizar defesas e o seu bom posicionamento no campo para realizar intervenções, realizar coberturas e também dar uma melhor linha de passe para os seus companheiros. Conhecer sobre esquemas táticos, sistemas táticos, fases e momentos do jogo dará uma capacidade maior ao goleiro de interpretar o jogo e assim poder observar como a sua equipe está jogando e dar melhores orientações para os seus companheiros. Também observar como a equipe adversária está jogando e com melhores orientações aos seus companheiros ter mais capacidade de neutralizar o adversário. Boa capacidade cognitiva. Na parte cognitiva, o goleiro precisa ter foco e concentração em níveis elevados. Tendo foco e concentração em níveis elevados, o goleiro vai conseguir fazer uma leitura do jogo e uma interpretação das jogadas de forma mais rápida, mais veloz. E tendo essa leitura e interpretação mais rápida, ele vai ter uma velocidade de reação mais apurada. E tendo uma rápida velocidade de reação, ele vai conseguir realizar mais defesas. E também vai conseguir realizar de forma mais rápida e veloz as demais ações do jogo. Mentalidade forte e inabalável. Como já comentado aqui, a posição de goleiro não dá margem para erro. Quando o erro acontece, provavelmente acontecerá o gol da equipe adversária. E esse gol, muitas vezes, pode trazer o empate da equipe adversária, pode trazer a derrota da sua equipe e pode também, muitas vezes, trazer a perda de um título, por exemplo, para a sua equipe. E isso traz uma pressão muito grande para a posição de goleiro. Não poder errar cria um cenário de caos e de muita pressão. E o goleiro precisa ter uma mentalidade forte e inabalável para suportar esta pressão. Como podemos observar, são muitas as exigências para a posição de goleiro, para que o goleiro seja de um nível de excelência. Então, um goleiro que tem uma estatura elevada, se ele não tiver todas essas exigências em um excelente nível, é provável que ele não consiga colocar em prática a vantagem que a estatura lhe traz. Para o melhor entendimento dessa situação, eu gostaria de trazer um exemplo. Se tivermos dois goleiros, um com uma estatura mais elevada e o outro com uma estatura mais baixa, e estes dois goleiros estiverem no mesmo nível em todas as outras exigências da posição, tirando a estatura. Nesse caso, é provável que o goleiro
de maior estatura esteja à frente do goleiro de menor estatura. Porque em todas as exigências eles estão empatados, eles estão iguais, no mesmo nível. E aí o critério de desempate vai ser a estatura. Porém, se esses dois goleiros não estiverem no mesmo nível em todas as outras exigências da posição e o goleiro de menor estatura estiver à frente nessas exigências do goleiro de maior estatura, é provável que o goleiro de menor estatura esteja numa melhor condição, esteja à frente do goleiro de maior estatura. E aí o selecionado, por exemplo, para ser o titular, vai ser o goleiro de menor estatura. Eu vou trazer aqui alguns nomes de alguns goleiros com estatura abaixo de 1,90 que tiveram muito sucesso no futebol profissional. Na Europa, de alguns anos atrás, tivemos Casillas com 1,82, Valdés com 1,83, o brasileiro Júlio César com 1,86, ex-seleção brasileira, ex-Inter de Milão. Na Europa, nos dias de hoje, temos o goleiro que já foi comentado aqui, o Sommer, com 1,83 de estatura. Temos o Pickford, com 1,85 de estatura. Um goleiro que já saiu da Europa, atualmente no México, mas já jogou no Real Madrid e no PSG. O Navas, com 1,85 de estatura. E no futebol brasileiro, um goleiro que atualmente vem disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, mas já jogou muitas vezes a Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Tadeu, com 1,84 de estatura. Também outro goleiro que já jogou muitas vezes a Série A do Campeonato Brasileiro e este ano, inclusive, jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, o Jandrei, com 1,86 de estatura. Um dado interessante também, em 2013, o goleiro Rafael Cabral, com 1,86 de estatura, foi vendido do Santos para o Napoli da Itália. E não podemos esquecer desses dois grandes goleiros. O goleiro do Tetra da seleção brasileira, Tafarel, que tem 1,80 de estatura, foi uma das peças fundamentais na conquista da seleção brasileira do Tetra Mundial em 1994. E também do eterno goleiro Danilo Padilha da Chapecoense. Ele tinha 1,85 de estatura e foi fundamental nas campanhas da Chapecoense. Eterno Danilo Padilha. E o que todos esses goleiros têm em comum? Todos esses goleiros venceram a barreira da estatura. Mas por que eles venceram a barreira da estatura? Porque eles são muito bons, eles são excelentes em todas as outras exigências que a posição de goleiro possui. Caso eles não fossem excelentes nas outras exigências, eles não teriam chegado ao nível que chegaram. E o que eu diria aos goleiros? Se você é goleiro e possui uma estatura elevada, você já está com uma vantagem. Porém, se você não trabalhar, não treinar, não aperfeiçoar e não chegar em um nível de excelência em todas as outras exigências que a posição de goleiro possui, você vai ficar pelo caminho. E você, goleiro, que não possui uma estatura tão elevada? Bom, você não tem esta vantagem. Então, para compensar isto, obrigatoriamente, você precisa chegar em um nível de excelência em todas as outras exigências da posição que foram comentadas até aqui. E você, goleiro, que possui uma estatura menor que 1,80, uma estatura de 1,75, por exemplo. Pelo que os estudos mostram e o contexto do futebol atual, parece que mesmo tendo um nível de excelência em todas as outras exigências da posição de goleiro, além da estatura, um goleiro com uma estatura inferior a 1,80 terá pouca probabilidade de chegar ao futebol profissional. Uma alternativa seria migrar do futebol de campo para o futebol de salão. Por quê? A baliza do futsal possui medidas menores e com isso o futsal permite que se tenha goleiros de menor estatura. E por que não, então, você seguir buscando o seu sonho
no futsal. O futsal, que é um esporte que vem crescendo a cada dia mais, com grandes ligas, com grandes clubes participando desta modalidade, e seria uma bela opção para você seguir construindo a sua carreira. E para finalizar, é verdade que a posição de goleiro busca os atletas mais altos, pois até mesmo os goleiros profissionais que possuem uma estatura menor, se jogassem em outra posição ou se não fossem goleiros, eles seriam considerados pessoas de alta estatura. Também é verdade que ainda necessitamos de mais estudos científicos sobre este tema da estatura do goleiro. O que se pode observar e concluir é que goleiros dentro de uma margem de estatura, a partir de 1,81 m, de 1,82 m até 2 metros ou mais de estatura, tiveram sucesso em um alto nível de futebol profissional. Independente do goleiro ter uma estatura muito elevada ou não tão elevada, é de extrema importância que ele esteja em alto nível em todas as outras exigências que a posição de goleiro exige. Caso o goleiro não esteja bem preparado num alto nível nas outras exigências, ele sendo um goleiro de alta estatura ou de uma estatura menor, ele vai ficar pelo caminho. Por isso, é muito importante que o goleiro esteja preparado em todas as outras exigências da posição de goleiro, além da estatura. A estatura é uma das exigências da posição. E você, goleiro, é importante que você não fuja de analisar este tema. Analise se você é um goleiro de uma estatura elevada ou de uma estatura menor. E em cima disso, se prepare da melhor forma. Se você já possui uma estatura elevada, você já tem uma vantagem, mas vai precisar se preparar em todas as outras exigências. Se você é um goleiro que possui uma estatura menor, obrigatoriamente você precisa estar muito bem preparado em todas as outras exigências para compensar a sua menor estatura. Um grande abraço a todos.